O meu nome é Donati Caleri, tenho formação em Medicina Chinesa e Psicologia, sou autor do livro Medicina Chinesa Viva e diretor da Asbanto, escola que há mais de 30 anos promove cursos de formação em acupuntura, shiatsu e práticas integrativas. Por conta disso, tenho profunda admiração, respeito e encanto pela medicina tradicional chinesa. E o propósito do vídeo que vocês irão assistir, fruto dos nossos cursos, é o de compartilhar os conhecimentos da medicina tradicional chinesa, utilizando uma linguagem contemporânea. Espero que vocês gostem e se inscrevam no canal. Obrigado. Que substâncias são essas? O Qi, o Shen, o Xue, o Jingye e o Jing. São essas as 5 substâncias. Cada uma dessas 5 substâncias são provenientes de outras fontes e outras substâncias. O Jing da ancestralidade, o Qi do ar, o Xue do sangue e do sangue, dos líquidos e dos alimentos ingeridos, o Jingye dos líquidos e dos alimentos digeridos, e o Shen, que é a substância mais insubstancial, é captada do universo, do cosmos em geral. É o princípio organizador. Então nós estamos falando de Zangfu, órgãos e vísceras, de transformação, difusão, excreção dessas 5 substâncias. E do relacionamento desses órgãos e dessas vísceras entre si, do que eles têm como função, do que eles têm como padrão de produção no corpo. Cada um deles tem um certo campo de produção nesse corpo, e quando a gente está olhando para o campo de atuação mais direta deles, a gente já pode também estar percebendo, assim, nas entrelinhas da produção do sistema, já existe também a possibilidade de identificar as disfunções desse sistema. Se o sistema Shen/Rin tem uma predominância no desenvolvimento físico desse ser, uma atrofia nesse desenvolvimento físico, um problema, uma desarmonia nesse desenvolvimento físico, pode estar relacionado, ou até deve estar relacionado, a uma disfunção desse sistema Shen/Rin, que tem a responsabilidade mais direta, e nunca sozinho, mas mais direta, com o desenvolvimento físico dessa pessoa. É isso que eu estou chamando a atenção, para que a gente possa estar... Depois eu vou pontuar também a fisiopatologia do sistema, mas já de cara, se você vai entendendo que ele tem uma relação, por ele ter uma relação com os ossos, com os dentes, com essa regulação do desenvolvimento
físico, intelectual e mental, com um ding que esse Shen, esse rim, distribui pelo corpo. Por que distribui? Porque armazena. Por que armazena? Porque ele é o primeiro órgão que se forma. E esse ding que está vindo da ancestralidade precisa ficar em algum lugar desse corpo, desse ser que ele produziu, desse embrião que ele produziu. E ele fica onde, na perspectiva da medicina chinesa? Esse ding fica armazenado no rim, no sistema Shen. Quando nós vimos os vasos maravilhosos e a função dos vasos maravilhosos, vocês vão ver várias funções aqui repetidas nesse sistema Shen. Nenhum problema. Então, esse ding, que é uma das 5 substâncias, matérias, ele se armazena no rim e ele tem que circular e ele tem que fazer as funções dele. Ele circula inicialmente nos vasos maravilhosos, depois fica armazenado no rim e circula pelo meridiano do rim, principalmente, e se relaciona com todos os outros meridianos e com todas as células do corpo. Quase como se fosse assim uma impressão virtual da ancestralidade se distribuindo pelo corpo todo, em todas as células do corpo. E esse ding tem determinadas funções. E o Shen distribui essas funções pelo corpo todo. Funções de demarcar a estrutura óssea. Como que ele demarca a estrutura óssea? Junto com o Shen, o ding junto com o Shen, fazendo com que essa estrutura óssea tenha características da ancestralidade daquela pessoa. Tamanho dos ossos, a consistência dos ossos, a característica dos ossos, tenha uma certa similaridade com a ancestralidade, com aquilo que é herdado. Então é nesse sentido que o ding vai ser determinante na estrutura óssea. Mas o osso, ele precisa de outros elementos bioquímicos para que ele possa se desenvolver e se organizar na sua estrutura física e funcional. De onde vêm esses outros elementos? Do ding? Não é do ding. Esses outros elementos vêm do pós-celestial, do que essa pessoa respira, come e bebe. E quem é que processa isso aí? É o Shen? Não. É o Pi e o Wei. É o baço e o estômago, que vão determinar essa estrutura óssea, que pode ter sido boa de origem, mas que pode se desenvolver de uma forma muito precária, dependendo da nutrição pós-celestial desse embrião, criança, pessoa. Vamos dizer assim, o raciocínio é um raciocínio de desdobrando e tentando entendendo o processo e os elementos que vão se juntando a esse processo. Então é um raciocínio processual que eu estou propondo o tempo todo aqui. Acolher o ding, que é a essência, que é chamada da raiz da vida, que é o aspecto yin extensivo do corpo e yang intensivo da mente. O que está querendo dizer aqui é que o yin e o yang originais, o corpo e o pensamento inicial, é muito definido por esse sistema Shen, o rim,
que armazena o Ding. Então, esse Ding ele vai ser determinante, por exemplo, na capacidade de impulso desse sujeito na vida, na capacidade de defesa desse sujeito da vida, na capacidade do comportamento dessa pessoa na vida, ou seja, ele tem já uma certa determinação original de todos os aspectos yin e de todos os aspectos yang dessa pessoa. Ele dá um certo carimbo inicial. Esse carimbo depois ele vai se somar a toda a vida de desenvolvimento natural da pessoa, mas ele dá um certo carimbo, né? Exatamente, é isso que sai de fábrica e que de alguma maneira vai definir um pouco o meu vitalismo, a minha capacidade de reagir, ou a minha incapacidade de reagir, uma certa capacidade de acolhimento, de maternagem, é quase que uma certa formação inicial de uma personalidade. Eu não gosto muito desse termo, mas vamos entender de uma forma simples aqui, é quase que uma formação de uma personalidade, de um biotipo e de uma personalidade. É a faísca, a fagulha inicial para isso, de uma certa personalidade e de um certo biotipo. Influencia no crescimento, desenvolvimento físico, na reprodução, ou seja, na virilidade, na vitalidade, na potência sexual, capacidade de reprodução. Não é só na potência sexual, no aspecto yang da potência sexual, é na potência sexual no aspecto também yin da potência sexual. O que eu estou chamando de aspecto yin? Na constituição do aparelho geniturinário, é na explosão, no fogo, né? No fogo, na libido, na pura tesão, mas essa tesão, esse fogo e essa libido precisa ter uma estrutura material para conceber a reprodução e a criação. Então, o Shen, o Yin, tem uma influência grande nesses dois campos, da libido e da estrutura física do aparelho geniturinário. Estrutura óssea, já falei aqui um pouco, os aspectos mais yin e mais yang também já falei aqui um pouco. Auxilia no desenvolvimento emocional, intelectual, no caráter e nos ritos de passagem. O rim é muito a raiz da vida. A vida é a vida no seu sentido. Vocês entendem quando eu chamo uma vida de uma vida impessoal e de uma vida pessoal? Isso é claro. Não. A vida
impessoal é a potência da vida não materializada. É a potência da vida não aprisionada na matéria. E não aprisionada na matéria pessoa humana. E não aprisionada em nenhuma outra matéria. É uma vida que está aí desde sempre. Essa potência e essa vida que está aí desde sempre. Então, quando eu falo vida impessoal, ou Shen impessoal, é esse Shen que não está aprisionado aqui. Essa vida impessoal, ela se individualiza em nós, mas ela continua impessoal. Ela se lentifica, nos constitui, nos atravessa, nos habita, continua nos habituando, nos habitando, e quando a gente morre, tem alguma coisa que nos habita que se reintegra a uma vida impessoal. É mais ou menos isso. É assim, né? Então, o Yin, o Shen como sistema, tem uma relação muito forte com a vida, e aí nos aspectos que a gente possa desdobrar dessa vida. A ameaça, uma situação em que a sua vida está ameaçada, tem a ver com o Yin. Tem a ver com o Yin em que sentido? Da potência desse sistema Shen para lidar com essa situação de ameaça, ou da impotência desse sistema Shen para lidar com essa situação de ameaça. Ameaça da vida, aqui eu estou falando ameaça da vida no aspecto mais sutil e inconsciente, ao aspecto mais denso e consciente. O tempo todo esse nosso corpo está em embates, e esses embates faz com que a gente, esses encontros de corpos, fazem com que a gente tenha mais potência e fazem com que a gente tenha menos potência. Quando a gente tem menos potência, é como se a gente estivesse morrendo um pouco mais. Quando a gente tem mais potência no encontro, é como se a gente estivesse vivendo um pouco mais. Tanto num sentido quanto no outro sentido, o sistema Shen, o sistema Yin está envolvido. Então, quando eu estou tendo encontros de corpos que me despotencializam, de alguma maneira eu estou reduzindo a vida em mim e eu estou afetando o sistema Shen. Amanhã que eu resolva beber excessivamente álcool, cachaça, é isso que eu estou falando. Eu estou ameaçando a minha vida. Não estou ameaçando a minha vida, não estou colocando em risco a minha potência de vida e a minha vida no sentido global dessa vida e a minha potência de vida. De alguma forma, isso aí vai afetar, se não materialmente direto, o Shen, mas vai afetar o Shen, porque vai colocar em risco a minha vida. Porque vai exigir do Jing que ele venha suprir determinadas necessidades que talvez não fossem necessariamente supridas pelo Jing. Vai fazer com que as células do meu corpo morram ou envelheçam mais rapidamente no processo de crescimento, desenvolvimento e reprodução. Vai comprometer esses processos de reprodução, de vitalidade sexual, de capacidade sexual. Então, esses comportamentos
que a gente pode chamar de comportamentos suicidas, esses encontros de corpos que nós produzimos na nossa vida e que tem essa característica de trazer mais impotência para o nosso corpo e para os corpos que compõem o nosso corpo, isso afeta muito esse sistema Shen. E se afeta esse sistema Shen, afeta as funções desse sistema Shen, afeta a capacidade desse sistema de desempenhar essas funções dele. Então, um excesso de bebida pode levar à impotência, Um excesso de bebida pode levar a um comprometimento de uma estrutura óssea, pode levar a um comprometimento da estrutura óssea. Inclusive, levando em consideração que a estrutura dentária, que os dentes são elementos ósseos, então pode levar o comprometimento dessas estruturas. Então, olha esse campo que a gente pode estar pensando de tudo que ameaça a nossa potência de vida, a nossa vida na potência mais plena que ela pode viver, e o que a gente faz nos nossos encontros que vão ameaçando essa potência nossa de vida e comprometendo as funções desse sistema. Ameaça de vida, no sentido mais grosseiro, de uma pessoa que chega e coloca uma arma na sua frente, esse é o sentido mais grosseiro aqui da ameaça de vida, o mais explícito e evidente. Isso vai afetar diretamente esse sistema Shen, esse sistema Rin, ao ponto de você perder o controle dos esfíncteres, que é uma das funções também desse sistema, ao ponto de você poder, diante de uma ameaça mais explícita e evidente, ameaça o quê? A sua vida. Você se urinar, você evacuar, você perder o controle dos esfíncteres, você chorar, enfim. Então, tudo o que ameaça essa vida tem muita relação com o Shen. E tudo o que potencializa essa vida, também na outra via, também tem muito a ver com esse Shen. Vida entendido como essa potência que faz com que a gente esteja aqui na duração, com o olhinho piscando, com tudo funcionando. Vida nesse sentido mesmo, no sentido orgânico dessa vida, no sentido do que essa vida pode desenvolver, na capacidade e na plenitude do que essa vida pode desenvolver, no sentido artístico dessa vida, no sentido intuitivo dessa vida, no sentido de solidariedade dessa vida, no sentido de compartilhar dessa vida, no sentido dessa vida com um entendimento comunitário dessa vida, enfim, nesse sentido bacana também da vida. Tudo isso está muito relacionado com o Shen, com a vontade de viver, com a coragem, com a potência da vida, com a libido pela vida, com a tesão pela vida, com a tesão pelo outro, com a tesão pelas coisas e com a tesão pela vida de um modo geral. Tudo isso estamos falando aqui de Shen. E o outro lado da moeda é o que? É a falta de animação com a vida, o desinteresse pela vida, a impotência diante da vida, a impotência diante dos fatos, a incapacidade de lidar com determinadas mudanças que podem trazer mais vida, se você quiser, como também podem te despotencializar. Esses ritos de passagem, da passagem da infância para a adolescência, um certo rito de passagem que acontece aí, mudanças no corpo, mudanças no processo de desenvolvimento desse corpo,
mudanças nessa estrutura óssea desse corpo, mudanças na menstruação que se manifesta na menina, ou seja, essas mudanças todas têm uma relação com essa mudança de uma outra forma de viver a vida. Se você trabalha em cima do sistema Shen, você pode auxiliar essa pessoa a experimentar essas mudanças de uma forma mais adequada. Auxiliar essa pessoa a experimentar isso de uma forma mais adequada. Essas mudanças para a adolescência, para a fase adulta, para a velhice, enfim, esses ritos de passagem, porque todos eles de alguma forma estão falando de vida, todos eles de alguma forma colocam um pouco em xeque a tua vida. Eu agora, como adolescente, que vida é essa? Né? A questão do adolescente é um pouco essa. Que vida é essa? Será que eu vou conseguir sobreviver emocionalmente a essa vida? A sobrevivência não é só do corpo físico, não. É também do corpo físico, mas é do corpo emocional, é do corpo mental. Será que eu consigo sobreviver a isso? A minha vida emocional está ameaçada. A minha vida afetiva está ameaçada. Eu saí de um relacionamento, a minha vida acabou. Aquela pessoa era a minha vida. É tudo isso que a gente está falando aqui. É tudo isso que a gente está falando aqui de Shen. E quando eu estou falando de Shen, desculpe, quando eu estou falando aqui de Shen, é porque é através do Shen, prioritariamente, que a gente vai poder acessar e tentar transformar essas situações, modificar essas situações. Vai ser através de pontos no meridiano, no canal do Shen, do Rim. É só para ser assim, para entrar numa coisa também clínica e prática aqui. Então, tudo o que ameaça a nossa integridade física, emocional, afetiva, sentimental, intelectual, tudo que demonstra que aquilo ali vai poder produzir um mau encontro, um encontro que você vai sair enfraquecido daquilo ali, tudo isso tem a ver muito diretamente com o Shen.